Antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero só contar um pouquinho de como que foi preparar essa mensagem, né? Eu recebi esse convite faz umas 2 semanas e eu venho me dedicando, pensando muito nessa mensagem que eu traria, e a cada momento que eu conseguia conversar com Deus, Ele me dava uma nova inspiração e eu ia reunindo essas inspirações vindas de Deus para montar e trazer essa mensagem de hoje. A gente está vendo aqui uma imagem, né? O que essa imagem lembra a vocês? O que essa imagem traz na memória de vocês? Sacrifício? E o que o sacrifício nos dá? Salvação. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, não precisa responder, é só reflitam aqui com vocês mesmos e com Deus. Alcançar a salvação é fácil ou é difícil? Então é fácil? Será? E para nós hoje, será que é fácil ou é difícil? Eu vou convidar vocês a fazermos mais uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, no dia de hoje, por cada um que está aqui. Quero te pedir também por aqueles que por algum motivo não puderam vir. Quero te pedir, Senhor, que seja aqui a tua mensagem para essas pessoas que estão aqui. E que essa mensagem sirva também para mim e que possa percorrer por todo o povo, que é a tua mensagem de salvação. Amém. Amém. Bom, a Bíblia tem muita informação sobre salvação, então a gente vai começar recorrendo a ela sobre esse assunto. Abram a Bíblia em João 3, nós vamos começar com o verso 1 a 13. A Bíblia diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, se a gente ficasse com essa mensagem, para Nicodemos naquele contexto parecia impossível, nascer de novo. Ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo para ele ali. No racional dele, aquela mensagem de Jesus não parecia concebível, né? Ele estava relacionando provavelmente a um nascimento dos homens, porém ali Jesus se referia a um nascimento em Deus, né? Um nascimento que vem pelas mãos de Deus, uma transformação que vem pelas mãos de Deus. Tanto que ali, nos próximos versos, né, ele questiona, né, como nascer de novo, se não, eu já velho, não posso voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo. Então ele estava entendendo de uma forma equivocada, né, aquela mensagem que Jesus tinha para ele. Aqui diz, nos próximos versos ali 3 a 5, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu então Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus reforça com ele qual nascer de novo que ele estava falando. Era se referindo a uma transformação e não a um nascimento que conhecemos como homem. Na Bíblia ainda tem algumas passagens aqui que falam sobre salvação, que ajudam a elucidar um pouco mais sobre
essa reflexão da salvação ser fácil ou difícil. Em Mateus 7,14, diz que porque a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam. Então esse verso, ele dá uma conotação de que a salvação é difícil. A porta é estreita, a gente vai enfrentar muitas dificuldades se seguirmos esse caminho. Em Marcos 16,16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Ora, voltando aqui de novo um verso sobre ser batizado. Ser batizado que representa uma nova vida. Então aqui já começa um entendimento de que a salvação ela parte também de uma escolha nossa. Então não é simplesmente, de fato nós recebemos de graça de Jesus essa salvação, mas ele espera um movimento nosso. A salvação demanda que nós façamos essa escolha. Então não é tão simples assim, é de graça, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E em Efésios 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui esse verso reforça que a graça ela vem de Deus. Então não são as nossas obras que vão nos salvar exclusivamente. As obras são importantes, mas é Deus que nos concede a graça da salvação através do sacrifício de Jesus. Então, a gente precisa estar ao lado dele para percorrer esse caminho da salvação. Nos escritos de Ellen White, também fala sobre salvação. No livro Caminho a Cristo, página 49, diz que a salvação é um dom gratuito, oferecido a todos que a aceitarem pela fé. No livro Desejado de Todas as Nações, página 280, diz que não podemos ganhar a salvação por nossos próprios esforços. Ela vem unicamente pela graça de Deus. Vejam ainda como esses versos eles fazem conexão com o que está na Bíblia. Então, os escritos aqui de Ellen White, o ponto de vista dela, ou a mensagem que Deus colocou no coração dela, mas relacionado com a Bíblia. No livro Caminho a Cristo, página 45, também diz que muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não entram pela porta estreita, nem começam a trilhar o caminho da vida. E no livro Testemunhos Seletos diz que o caminho para a vida é estreito e a porta pela qual devemos entrar é estreita. Se quisermos entrar, teremos de fazer esforço. Ora, a Bíblia também deixa claro que muitos se perderão. Se muitos se perderão, talvez não seja tão fácil assim. A Bíblia é bem clara quanto a isso quando diz que muitos se perderão. Assim como aqui tem nos escritos de Ellen White. Agora vamos para uma outra mensagem de uma pessoa que pôde perguntar diretamente para Jesus, o próprio Salvador. Essa pessoa teve a oportunidade de perguntar o que ela podia fazer para ser salva. Lá em Marcos, capítulo 10, então, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honre o seu pai e sua mãe. Na sequência,
Os versos dizem o seguinte: Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui vem um ponto crucial da salvação. Ela pode custar algo diferente para cada um de nós. Não custar, mas assim, por que Jesus provavelmente disse isso para o jovem rico? Aqui até complementa dizendo que ele responde a Jesus e sai triste, né? Ele questiona Jesus ali e ele não se contenta com a resposta de Jesus para ele. Ele sai triste. Por que será? Aqui diz que ele tinha muitas posses. Será que é porque ele não estava disposto a colocar Jesus em primeiro lugar e sim as suas posses em primeiro lugar? E para cada um de nós, o que está em primeiro lugar pode ser diferente. Então, para cada um de nós, o que a gente precisa deixar de lado para colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida vai ser diferente. Assim como a percepção de fácil ou difícil é diferente para cada um de nós também. Aquilo que para uns é muito simples, para outros demanda mais trabalho, demanda mais esforço. Então, como a salvação é individual, para cada um vai ser diferente. Jesus sabia que no contexto daquele jovem, eram as riquezas que estavam em primeiro lugar. E ele respondeu assim, não porque ele queria fazer uma referência direta às riquezas, mas ele queria de fato dizer para aquele jovem: para você ser salvo, você tem que me colocar em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, que é isso que ele pede para todos a quais buscam salvação. Tem um verso que eu gosto muito da Bíblia e que eu procuro colocar em todas as mensagens. Sempre quando eu converso com alguém sobre a mensagem de Deus, sobre a palavra de Deus, eu gosto desse verso, que ele está em Mateus 6, verso 21, que diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. A pergunta que eu tenho para nós hoje aqui é: onde estão os nossos tesouros? Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração ele está nas coisas que nos aproximam de Deus? Será que ele está nas coisas que nos deixam mais perto da nossa salvação ou mais distante da nossa salvação? Será que os nossos tesouros hoje são os tesouros que agradam a Deus? Que são os tesouros que Ele quer que nós tenhamos? Essa é uma grande reflexão, porque a salvação, ela não está somente no que a gente faz aqui na igreja, no que a gente fala, no que a gente escuta. A salvação, ela está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente escolhe dar valor. E é só essa reflexão, isso que eu estou dando valor hoje, está me deixando mais perto da salvação? Isso que eu estou dando valor hoje, o que eu estou fazendo, está me levando mais perto de Deus, está levando a mensagem dele para alguém? Então, vocês lembram da pergunta do começo, se a salvação é fácil ou difícil? Eu realmente não sei se você vai sair daqui hoje
com essa resposta. Mas o que eu tenho certeza é que a gente entendeu e continua entendendo que a salvação não depende de nós, que ela está nas mãos de Deus e que também depende de nós, não das nossas obras, mas da escolha que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a cada momento em que pensamos e conversamos com Deus. Nesse momento a gente vai ter um hino e aí depois a gente vai fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa semana que está se iniciando. Queremos te pedir, Senhor, que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Amém. Que possamos, Senhor, escolher a salvação a cada dia. Que o Senhor guie o nosso caminho, que Ele, ainda que difícil, seja o nosso caminho da salvação. E que possamos também, Senhor, levar esse caminho da salvação para mais pessoas, para que elas possam Te conhecer e ter a sua vida transformada pelo Teu amor. É o que eu te peço, que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.